Bom, vamos lá então. Vou explicar para vocês na segunda parte da aula aqui como que esse trabalho é, para vocês não terem dúvida. Mas mesmo se tiver dúvida, eu peço que me entre em contato para eu poder estar ajudando todos e todas. Certo? Lembrando, todo mundo tem que fazer esse trabalho e me entregar até domingo, hein? Se não entregar, depois vai ficar difícil. Então vocês têm tempo aí tranquilo para estar fazendo. Faça aí 3 perguntas por dia, 4. Né? Se quiser fazer tudo agora e me mandar também, beleza, a gente faz, a gente aceita, tá certo? Eu já até marco aqui. Semana que vem eu corrijo para vocês esse trabalho. Tá? Em uma aula só eu corrijo esse trabalho, só em 40 minutos já dá para corrigir tudo. Beleza? Vamos lá. Vou de novo compartilhar a tela aqui, dar aquele Word que eu mostrei para vocês, tá? Aqui as perguntas, tá? São 20 questões abertas para vocês responderem. Tá muito fácil de responder isso daqui. Primeira pergunta, eu pergunto o seguinte: o que são formas farmacêuticas? Vocês tiveram uma aula prática comigo na sala de aula, em que eu ensinei para vocês quais são os formatos que os medicamentos são produzidos. Tá? Coloquei na mão de vocês uns potinhos, vocês estão lembrados? Pois bem, quem estava na aula presencial viu isso daí que eu passei para vocês. E eu falei o nome de vários formatos, várias formas desses medicamentos. Tá? Eu quero saber 6 exemplos. Passa somente um nome para mim. Tá? Então, vocês vão escrever um nome. Mas, ó, eu até grifei aqui em negrito, ó, formas farmacêuticas. Tá? Porque lá embaixo, na pergunta 4, eu pergunto o que são fórmulas. Certo? Vocês não confundir aí. Eu vou mandar para vocês as aulas. Então, vocês vão conseguir ver certinho quais são essas formas aí. Tudo, né? Belezura. É só pesquisar. Pergunta 2, eu pergunto qual que é a importância de existir diferentes formas farmacêuticas de um mesmo medicamento. Por que eu tenho, por exemplo, uma forma líquida e sólida do mesmo princípio ativo? Por que eu tenho polaramine xarope e polaramine comprimido? Tá? Por quê? Então, eu quero saber o porquê que tem essa importância. Também está no livro, também está nos meus slides. Tá legal? Vocês podem pesquisar lá. A pergunta 3 é uma pergunta muito simples. O que é princípio ativo? Eu quero que vocês respondam o que significa princípio ativo. Tá? Na 4 é essa pergunta. O que são fórmulas farmacêuticas? E explique cada uma delas. Quais são as fórmulas farmacêuticas que existem? Eu quero que vocês expliquem cada uma delas. Uma dica aqui, está na mesma aula de formas farmacêuticas. Aqui são fórmulas farmacêuticas, tá? Então, eu quero que vocês nos falem quantas são e a característica de cada uma delas. Beleza? Deixa eu só ver quem está mandando aqui. Ah, tá. Muito bem. Pergunta 5 vai perguntar o seguinte: sobre as vias de administração de medicamento. Lembra da aula de vias de administração? Muito bem. O que são as siglas ID, SC, IM e EV? Gente, básico do básico. Vocês vão lembrar. Vocês sabem de cor isso aqui, não é possível. Tá? Por mais que eu falei muitas vezes disso daqui. Tanto é que quem for fazer o curso de injetáveis lá, quem tiver interesse, vai ter que saber isso aqui de cor, hein? Tá? 6. Quais as vantagens de um medicamento injetável? Qual que é a vantagem de vocês acham, que o medicamento injetável pode trazer? Do que aquele tomado, por exemplo, via oral, pela boca, ele não traz. Qual que é a vantagem? Tem uma vantagem. Lembra que eu falei para vocês, quando eu fui explicar isso? As vias têm suas vantagens e desvantagens. Aqui eu estou perguntando, quais as vantagens de um medicamento injetável? Tá? Pergunta 7. Por que a gente tem que prestar muita atenção na escolha da agulha perante um injetável? Eu expliquei também isso. Lembra que existem diferentes tipos de agulha, de tamanhos e calibres, que é a grossura da agulha? Por que é muito importante prestar atenção nesse momento? Qual que é a diferença de uma agulha fina e uma mais grossa? Uma curta e uma mais longa? Também expliquei. Eu quero saber o porquê dessa importância. Tá? 8. Eu quero saber a diferença de inflamação e infecção. Isso que eu falei naquela aula de anti-inflamatórios, lá em Classes dos Medicamentos, capítulo 11 desse livro. Tá? Então, inflamação é uma característica, infecção é outra. Isso aqui eu estou perguntando porque tem que ser muito claro no momento que vocês estão atendendo uma pessoa. Ou vocês vão recomendar anti-inflamatório ou antibiótico. Eu preciso saber qual que é a diferença. Vocês têm que saber qual que é essa diferença.
tá? O que significa contracepção? Também está nessa aula. Lembra que essa aula, aquela aula que eu demorei 3 aulas para estar explicando? Que eu falei sobre os medicamentos, os tipos de medicamento, tá? As classes dos medicamentos. Então, também está nessa aula aqui. O que é contracepção? Está lá num slide, é só vocês procurarem. Beleza? E eu também pergunto na pergunta 10, 5 métodos contraceptivos que existem. Gente, tem tanto método contraceptivo. Eu quero saber o nome de 5. Só o nome de 5. Tá? Isso aqui vocês fazem de cabeça. Não precisa nem pesquisar lá em slide. Tá legal? Depois na pergunta 11, eu pergunto o que significa alergia. Também nessa mesma aula vai estar lá quando eu falei de antialérgico. Eu quero saber o que significa alergia. Tá bom? Pergunta 12. Quais são os analgésicos que existem? Na mesma aula também. Então, eu dei exemplos de analgésicos, os mais tradicionais. Né? Então, olha só. Quais são os analgésicos mais comuns que existem? Eu quero o nome dos... Quase que eu falo aqui agora, tá vendo? Eu quero o nome deles. Legal? E o que significa analgesia? Isso aqui, se vocês não encontrarem nos slides, vai estar no livro. E se não tiver no livro, vai na internet. O que significa analgesia? Vocês vão me responder. Tá? 14. Explique o que é febre. Também expliquei nessa mesma aula o que significa febre, falei das características. Tá? Eu quero saber o que é a febre. Imagina uma pessoa chega na farmácia e fala assim, moço, estou com febre, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Você vai ficar sem responder porque não sabe? Gente, isso aqui é coisa básica que vocês da área da saúde têm que saber. Tá bom? O que significa a febre? Depois aqui na pergunta 15, eu pergunto, o que é ação antibiótica? Lá no capítulo 13, Noções Básicas de Microbiologia, eu explico isso. O que é ação antibiótica? Porque é o seguinte, antibiótico é uma classe de medicamento. Vocês sabem disso. Enquanto os outros medicamentos, eles agem, né, no corpo, na célula, para ali estar fazendo seu efeito, o antibiótico ele não age no corpo, ele age em cima das bactérias que estão causando um problema no corpo. Então, eu quero saber como que é a ação desse antibiótico. Vai lá naquela aula que vocês vão achar. Tá bom? Pergunta 16. Qual é o principal problema causado por uma pessoa que não respeita o tempo correto do tratamento antibiótico? Também expliquei isso naquela aula 13 lá. Qual que é o perigo de uma pessoa não respeitar o tempo? Ah, o médico passou 7 dias de antibiótico, eu tomei 3. Qual que é o perigo de não tomar os 7? Ah, quero saber. 17. O que significa interações medicamentosas? Vocês tiveram uma aula disso. Uma aula só disso. Capítulo 10 do livro. Então, o que significa interações medicamentosas? Tá? Vocês vão lembrar que eu falei interações com álcool, com bebida, né? Com um alimento. 18. Aqui já vai entrar no módulo de desenvolvimento pessoal. Vocês vão pegar aquele livro de desenvolvimento pessoal. Eu escolhi 3 perguntinhas aqui de desenvolvimento pessoal para vocês. Quais são as 3 classes de medicamentos que são gratuitos no programa Farmácia Popular? Gente, batata aqui, hein? 3 classes de medicamentos que são gratuitos. Vai no livro, vocês vão achar. Quais são os 6 itens que uma receita ou prescrição obrigatoriamente devem conter em sua estrutura? Tá? Então, eu passei para vocês naquela aula de receita 6 itens obrigatórios que a receita tem que ter. 6 tópicos. Eu expliquei cada um deles na lousa lá no dia da aula prática. Tá? Que eu pedi para vocês fazerem uma receita para mim. Lembra? Eu falei, ah, beleza, isso aqui está certo, isso aqui está faltando informação. Quais são os 6 itens? Está com dúvida, me pergunta. Tá? Manda um zap que eu ajudo vocês lá. E a última pergunta, qual tipo de medicamento que a segunda via fica retida na farmácia? Então, tem um tipo de medicamento que vão 2 vias, a segunda fica na farmácia. Qual é esse medicamento? Gente, balela. Tá muito fácil responder isso aqui. Se vocês quiserem começar agora e entregar meia-noite, beleza. Já estão livres. Semana que vem eu corrijo todas elas. Todas as perguntas. Tá muito fácil. Vocês conseguem fazer isso aqui de cabeça. Tá? Quem se atentou às aulas faz de cabeça. A grande maioria aqui foi a aula que eu, praticamente esse módulo inteiro, né, foi online. Então, assim, eu tenho certeza que vocês aprenderam, porque eu tenho certeza que vocês sabem muitas respostas aqui. Então, isso aqui é muito importante a todos. Legal? Adriana e Verônica, eu vou
ativar o áudio aqui. Alguém, uma de vocês duas tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa do trabalho? Toca na tela aí e ativa o áudio que vocês podem me perguntar. Ninguém? Não? Então tá bom. Então eu vou deixar para vocês me perguntarem caso precise lá no meu particular. Tá legal? Meninada, tem formulário para responder hoje. É uma pergunta que eu estou fazendo lá, tá? Respondam para mim, por favor. É o último formulário que vocês têm que entregar. E semana que vem a gente se despede, eu faço a correção aqui desse TCM. Espero que todos possam estar fazendo aí, me entregando, que eu faço a correção. E aí depois a gente conversa em outra ocasião aí, alguma oficina que a gente for ter aula presencial. Tá legal? Grande abraço, Verônica, Adriana. Semana que vem a gente volta a se falar de novo, tá bom? E qualquer dúvida estou à disposição. Meninada, grande abraço. Fique com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.